Olá, irei apresentar o trabalho O uso da automação para aprimorar o cultivo do pequeno produtor. Este trabalho foi feito pelos autores Alan Vinícius de Souza, discente de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do 5º termo período noturno, e Rodrigo Vilela da Rocha, docente de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mestre em Ciência da Computação da FATEC de Presidente Prudente. Introdução. Há muito tempo, o homem percebeu que não era mais necessário ir em busca de alimentos a longas distâncias, pois descobriu que podia cultivá-los em suas regiões e assim iniciou-se as primeiras formas de agricultura. Com o passar do tempo, foram aprimoradas técnicas para ter uma taxa mais assertiva no seu cultivo, para assim aumentar a produção e até mesmo saber quais as épocas do ano que cada alimento tem uma melhor produção. Hoje, a maior parte dos nossos alimentos são provenientes da agricultura, então a necessidade de termos produtores no meio rural é alta. Pensando nisso, o objetivo desse trabalho é trazer a tecnologia para quem ainda trabalha de modo manual, unir a tecnologia à sua produção, a fim de automatizar os processos de cultivo e ter um maior controle sobre a qualidade do produto final e poder acompanhar de forma precisa todo o desenvolvimento do seu produto. A pesquisa propõe um protótipo capaz de controlar todo o crescimento do produto por meio de sensores, controlar a umidade e a temperatura relativa do ambiente com a utilização de exaustores e lâmpadas incandescentes, controlar o crescimento da planta com emissão de luz artificial, caso necessário, e sistema de irrigação e injeção de nutrientes intervalados por períodos pré-configurados. Tudo será possível após obter as informações extraídas mediante a cálculos executados com os dados coletados pelos sensores. Essas informações são de suma importância, pois com elas é possível efetuar relatórios por períodos mensais contendo consumo elétrico, ações tomadas, quantidade de nutrientes injetados e entre outros. Também é possível gerar gráficos que auxiliam no acompanhamento de todo o cultivo e permite ao produtor tomar nota sobre algum fator, bem como seus resultados, proporcionando uma melhor tomada de decisão. Componentes eletrônicos para automação. O conceito de automação dá-se a um sistema onde os processos são controlados e executados por meios mecânicos ou eletrônicos, e é composta por um sistema ativo baseado em um conjunto de técnicas que tem como objetivo, por meio do uso de dados coletados pelos sensores, calcular a ação corretiva mais apropriada, a fim de proporcionar uma ótima eficiência sobre o meio ao qual atua. Figura 1. Arduino. O Arduino é um dispositivo de prototipagem eletrônica, projetado para seu cérebro de projetos, sendo composto por um microcontrolador, portas de entrada e saídas que são utilizadas para interagir com outros componentes, a eles ligados através de fios de energia. Por meio de uma comunicação entre a placa e o computador, é possível programar um microcontrolador Arduino. Para isso, utiliza-se uma IDE, que seria um ambiente de desenvolvimento integrado, para desenvolver o código com a linguagem C ou C++. Figura 2. Node MCU. Também conhecido como módulo ESP8266, é um módulo de comunicação Wi-Fi que trabalha com baixo consumo de energia. A placa é composta por uma antena embutida, uma porta USB serial e saídas de comunicações digitais e analógicas para a interação com outros dispositivos. Sensores. A figura 3, o LDR, também é conhecido como sensor de luminosidade. É um resistor que varia sua resistência de acordo com a intensidade de luz que incide sobre o componente. Quanto mais luz, menor a resistência e vice-versa. Figura 4. Sensor de umidade do solo. O sensor de umidade do solo é utilizado para verificar a variação de níveis da água do solo. Ligado a uma porta digital ou analógica do Arduino, o dispositivo é capaz de trazer a informação entre estado alto e baixo, no caso solo seco ou solo úmido respectivamente. Figura 5. DHT11. É um composto por dois sensores, de temperatura e de umidade, no caso um termistor do tipo NTC e um HR202 respectivamente. O circuito interno faz a leitura dos sensores e se comunica a um microcontrolador por meio de um sinal serial de uma via. Suas leituras de temperatura variam entre 0 a 50 graus Celsius e a umidade entre 20 a 90%. Atuadores. Figura 6. Exaustor. O exaustor opera em 5 volts
e sua função é retirar o ar do determinado ambiente em direção ao outro. Figura 7. Lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente será responsável por emitir a luz necessária para as plantas, possibilitando a fotossíntese de forma artificial, além de elevar a temperatura do ambiente. Figura 8. Bomba d'água. Esse último componente faz a rotação de mecanismo interno e é capaz de impulsionar fluidos através de canos. Fertilização. Todas as plantas têm certas exigências, sejam elas climáticas ou nutritivas. Cada uma precisará de uma certa quantidade de cada nutriente para melhor se desenvolver, e de acordo com a tabela do lado é possível observar algum desses nutrientes que são mais importantes para as plantas. A escolha do cultivo é muito importante, pois em uma combinação errada pode afetar todo o desenvolvimento do produto. Então deve-se levar em conta a qualidade do solo e quais nutrientes já possui. Também deve-se levar em conta o local onde será cultivado e observar se há todos os recursos necessários, tais como água, energia e etc. Metodologia. A abordagem da pesquisa se qualifica como qualitativa e quantitativa, pois se utiliza recursos e técnicas do Arduino para a análise e o monitoramento da irrigação. A metodologia utilizada está dividida em duas partes: pesquisa bibliográfica sobre o assunto abordado e criação do protótipo com um custo de implementação reduzido, tendo como principal componente a plataforma Arduino, a fim de automatizar o processo do cultivo. Mediante a programação será possível gerar e coletar dados por meio de sensores, a fim de extrair informações relevantes para o produtor ter um maior controle sobre o cultivo. Resultados. Falando um pouco sobre as características do protótipo, seriam necessários para a criação o sensor de luminosidade, sensor de temperatura, sensor de umidade do solo, bomba de irrigação, bomba de injeção de nutrientes, exaustores, lâmpadas, relés, reservatórios de água, reservatórios de nutrientes líquidos, canos, dispositivo de prototipagem, no caso o Arduino, fios, conectores e resistores. Esquema. Figura 10. Conexões do Arduino. Essa imagem representa de uma forma simples as conexões ao Arduino, sejam eles sensores, módulo de comunicação ou atuadores. Os sensores são responsáveis por coletar os dados, enviar ao Arduino, e este fará o cálculo sobre esses dados e, caso necessário, ativará os atuadores para fazer a mudança dos parâmetros internos. O Arduino também é responsável por enviar esses dados para o módulo de comunicação, e este enviará para um banco de dados, onde poderá futuramente ser consultado para gerar relatórios, entre outras coisas. Conclusão. De acordo com o trabalho, conclui-se que o uso de recursos tecnológicos pode ser um aliado no meio agrícola, pois auxilia no processo de produção e traz assim mais rentabilidade e facilidade ao produtor, uma vez que a automação substitui o trabalho manual, como também evita possíveis problemas na produção. A implementação de sistemas de automação é capaz de reduzir desperdícios de água, nutrientes, energia e necessidade de mão de obra para regular quaisquer parâmetros que possam prejudicar seu cultivo. Por se tratar de um projeto de custo baixo, é possível aumentar o lucro de tal maneira que os benefícios que esse pode trazer proporcionam a recuperação do investimento em um curto período. O produtor terá um maior controle ao decorrer de todo o cultivo, pois serão apresentados relatórios obtidos por meio da coleta de dados extraídos pelos sensores, que mostrarão os gastos e recursos utilizados ao longo de um período. Poderá fazer um comparativo entre quais parâmetros configurados trouxeram uma melhor qualidade para o produto, quais épocas do ano que têm um maior aumento de recursos e, por fim, quais cultivos trarão um melhor rendimento para o produtor com base nos seus gastos e lucros obtidos, além de ser possível acompanhar todos os dados obtidos em tempo real, a fim de ter uma maior transparência sobre todo o processo. Fim. Essa foi a minha apresentação e muito obrigado por todos que assistiram ela. Até mais.